Vamos começar o nosso curso sobre a mediunidade com o propósito de aprofundarmos essa característica que todos nós possuímos, alguns de forma mais ostensiva do que outros, mas a mediunidade é inerente a nós. Assim, vou me basear, nesse primeiro momento, em um capítulo extraído da obra Coletânea do Além, ditada pelo espírito André Luiz ao Chico Xavier, que se intitula No Campo da Mediunidade. E o André começa a nos falar sobre o cérebro físico, esse aparelho de complicada estrutura, que se constitui de células, essas emissoras e receptoras, que vão servir nos mais diversos centros mentais reguladores da nossa vida orgânica. E imantam-se dentro do nosso cérebro poderosas correntes magnéticas que flutuam sobre o líquido cérebro espinhal como uma engrenagem de um motor em óleo adequado, produzindo vibrações elétricas com a frequência de 10 a 20 Hz por segundo. O nosso cérebro produz essas vibrações com frequência de 10 a 20 Hz por segundo. Do cérebro parte os comandos, as ordens que são endereçadas ao nosso sistema nervoso, aos nossos aparelhos endócrinos e aos nossos mais diversos órgãos. O cérebro, como nós o conhecemos na Terra, ele é apenas o representante da parte visível do centro perispiritual da nossa mente. A nossa mente, ela ainda é imponderável à ciência comum. E é nela que se processa a elaboração do pensamento que vai escapar à nossa conceituação humana. Estamos nos referindo, portanto, a esse quadro semelhante para comentarmos a necessidade da cooperação do médium no intercâmbio entre os dois planos, entre o plano visível e o plano invisível. Sabemos que existe a tese do animismo. Ela é respeitável, ela tem suas intenções excelentes que a inspiraram, mas a tese do animismo muitas vezes desencoraja os companheiros chamados a testemunhos de serviço no Ministério da Verdade e do Bem através da mediunidade. Quando nós nos deparamos com investigadores muito rigorosos que não favorecem o esforço do médium bem intencionado, na maioria das ocasiões, esses investigadores rigorosos destroem os germes da boa vontade e, ao exigirem realizações com certas particularidades, cheios de minúcias, exigentes na gramática, questionadores do processo da adivinhação, isso desestimula os médiuns. A organização mediúnica, entretanto, como as demais edificações elevadas, ela não se improvisa no caminho da vida. O médium não é uma inteligência ou uma consciência anulada nas exteriorizações fenomênicas da comunicação entre as duas esferas. O médium, no processo da comunicação, seja psicofônica, seja psicográfica, ele não se anula. Ele sempre terá algo ali da sua própria personalidade, do seu próprio eu, elaborando e se mesclando ao processo da comunicação. Mesmo no sonambulismo puro, no transe completo, na hipnose mais profunda, a colaboração dele sempre estará presente e é indispensável. Vamos pegar como exemplo uma energia que vem de uma usina muito longínqua. Essa energia precisa do filamento da lâmpada, em que vai se manifestar produzindo luz e calor. Hoje nós não usamos mais lâmpadas com filamentos, e sim com LEDs, mas o princípio é o mesmo.
o artista, para arrancar a melodia perfeita, ele vai necessitar de cordas afinadas e firmes no violino, que vai lhe emprestar o concurso das cordas para sua demonstração musical. A mensagem do cantor ou de um político requer o aparelho de recepção para ser ouvido à distância, requer o rádio, requer a televisão, requer a internet. A lâmpada exige características especializadas na sua fabricação, senão ela não funciona. O violino requisita grande experiência e cuidado na sua manufatura. E o receptor radiofônico vai necessitar de uma série de equipamentos elétricos que o constituem para atender a finalidade que lhe é própria de reproduzir a voz daquele cantor, daquele político, daquele orador. Vamos pensar se em semelhantes serviços de transmissão, que é a base da matéria comum, existem imperativos técnicos e organização, como é que nós vamos desejar que no processo do mecanismo mediúnico seja tudo improviso? Existe a necessidade na base da matéria viva associada a elementos espirituais ainda imponderáveis para a ciência humana atual, e assim vai exigir a construção da vontade com os valores da cooperação. Edificar a mediunidade constitui uma obra digna do esforço que vai se aliar à perseverança no espaço e no tempo. Um habitante de esfera diferente necessita se valer dos recursos que lhe oferece o cooperador, o médium, identificado com o círculo onde ele pretende fazer-se manifestar. Vamos pegar um exemplo. O brasileiro que vai precisar levar uma mensagem para a Inglaterra e ele é desprovido, ele nunca teve contato anterior com a vida britânica, ele não conseguirá levar essa mensagem sem um intérprete. Ele não consegue levar aquilo que deseja dispensando um intérprete. E o intérprete é esse intermediário para cumprir a tarefa. E, para isso, o intérprete deve se preparar devidamente. Adaptar-se uma entidade desencarnada ao cérebro, ao sistema nervoso, aos núcleos glandulares do encarnado, ajustando as peças biológicas e eliminando as resistências celulares. Não estamos aqui nem nos referindo aos processos mentais inacessíveis para a compreensão atual dos fenômenos. Não é uma operação matemática que se efetua através dos cálculos de alguns instantes. É uma organização paciente que vai requisitar muito concurso e muito devotamento por parte dos amigos que estão servindo na crosta planetária. E assim estamos afirmando e vamos convidar os colaboradores sinceros do Espiritismo evangélico a se dedicarem com maior atenção à chamada mediunidade consciente, dentro da qual o intermediário, o médium, é compelido a guardar as suas verdadeiras noções de responsabilidade no dever que ele tem a cumprir. Cada médium, cada trabalhador deve cultivar o seu campo de meditação, deve educar a mente indisciplinada e enriquecer os seus próprios valores nos domínios do conhecimento, para multiplicar as afinidades com a esfera superior. E deve observar a extensão dos tesouros de serviço que ele pode movimentar a benefício de seus irmãos e de si mesmo. Sobretudo, ninguém se engane relativamente ao mecanicismo absoluto em matéria de mediunidade. Todo intérprete da espiritualidade, consciente ou não, no decurso dos processos psíquicos, é obrigado a cooperar, fornecendo alguma coisa de si próprio
segundo as características que lhes são próprias. Portanto, se existem faculdades semelhantes, não encontramos duas mediunidades absolutamente iguais. Vamos nos lembrar de que nós não nos achamos empenhados em edificações exteriores para fora, onde a forma deve sacrificar a essência e onde a letra deve asfixiar o espírito. Nós estamos trabalhando na construção de um mundo melhor, nos círculos de experiência para a vida eterna. Cada colaborador do espiritismo cristão deve guardar na consciência a responsabilidade e o espírito de serviço na maneira de uma riqueza celeste, e é necessário valorizar e multiplicar. Não vamos nos esquecer que, segundo a profecia, através dos canais mediúnicos, o Senhor está derramando a sua luz sobre toda a carne, mas que é preciso purificar o vaso carnal, enriquecer a mente, a fim de que o homem terrestre seja de fato o intérprete fiel da divina luz. E aqui estamos terminando a nossa introdução para o nosso estudo mais profundo da mediunidade, e é um estudo que iremos fazer ao longo desse ano. Paz a todos e até o nosso próximo encontro.